Mais uma vez, paz seja convosco. Nem só de pauladas vive o cristão. Nós estamos falando sobre a bondade de Deus. É só um pedacinho e na sequência eu vou começar a tratar de uma qualidade, de um tipo de bondade de Deus, que é o amor de Deus. Nós falamos na semana passada que há lições que nós temos que aprender sobre a bondade de Deus, e uma delas é a dependência do Senhor. Nós, na semana passada, nós citamos o texto de Mateus capítulo 6, verso 25 a 34, que falava de Jesus Cristo exortando o seu povo, fazendo uma comparação entre as aves do céu, que não semeiam, não colhem, mas dependem do Senhor no sentido da alimentação. Falamos bastante na semana passada sobre as necessidades básicas que o Deus, Ele nos garante. Deus, Ele promete, Ele garante, a palavra dEle não volta atrás, das necessidades básicas nossas serem satisfeitas. Entenda que necessidade é diferente de desejo. Desejo é algo que vem e passa. Black Friday, muitos desejos, entendeu? Muitos desejos. Mas quando for na segunda-feira não, que aí tem a Cyber Monday, né? Os caras vão inventar essa monte de título aí. Mas deixa passar um mês mais ou menos. Mês não, 10 dias. Aí depois volta com o Natal. São desejos que vêm e vão. Mas as necessidades o Senhor, Ele promete que nos concede. Também falamos que essa ansiedade que nós temos pelas coisas terrenas, elas nos assemelham muito aos gentios. Porque ele fala que essa busca das coisas temporais, elas são pautadas no proceder de um gentio, de uma pessoa que não conhece a Cristo. E nós vemos tantas pessoas desesperadas. E Salomão fala, depois de uma vida perdida, ele é considerado como um mau rei. Mau rei. Dentro da condição dele, que essas coisas são como correr atrás do vento. Não leva a absolutamente nada. Tem uma oração, né, do Salmo, né, que fala que, eu não sei quem fala isso, mas ele fala assim: Deus, não me dê nem pouco para que eu não possa suportar, nem muito para que eu vive para o Senhor e diga quem é essa pessoa, né? Perfeito, exatamente isso. Na verdade, nós precisamos aprender como que Deus pensa. Se a gente começar a entender qual é a dinâmica da ação de Deus, porque Deus, Ele é imutável, nós temos visto isso. Então Deus, por Ele ser imutável, se você entender o proceder dEle, você vai ter uma vida tranquila. É como o diabo, não estou comparando Deus com o diabo, mas se você entender a ação, se você começou a entender, gente, aqui ó, não dá motivo não. Se você entender o agir do diabo na sua vida, você não vai ser enrolado. Porque a mesma coisa que ele fez com Caim no início da criação, ele continua fazendo hoje. Mesma coisa. O engano, colocando dúvida no coração, gerando ansiedade, dificuldades. Se você entender como Deus pensa, como as Escrituras procedem, vai ser mais tranquilo para você. No Sermão do Monte, nós já lemos, nós afirmamos que os seres humanos podem pensar ou terrenamente ou celestialmente. Você pode pensar dessas duas maneiras. Há coisas que você pode interferir e fazer, faça. Há coisas que você não pode fazer nada, não se preocupe. E nós gastamos energia em coisas que nós não podemos fazer absolutamente nada. E quando a situação que nós podemos fazer e temos que fazer aparece, nós não temos mais energia. Porque nós gastamos com o quê? Com a preocupação. A pessoa está saudável, cuida dela. Está com câncer, dá todo o aparato do que você puder dar. Mas se você não tem o que fazer, você vai se preocupar com o quê? Pastor, você faz isso? É lógico que eu não faço. Mas você não está aqui para ouvir o que eu faço, o que eu não faço. E sim o que as Escrituras comandam. Nós temos que deixar as coisas que são de Deus para Deus, e as coisas que são nossas,
Nós temos que fazer só isso. Nós temos que aprender como Deus pensa. A bondade de Deus não é somente nos valores desta presente existência. Não é limitada a comida, vestimento. Ela é limitada à eternidade. É muito mais do que o que nós estamos olhando e que nós estamos vivendo. Deus, Ele é bom. Tenhamos unicamente a preocupação de buscar as coisas do reino. Nós temos que buscar o quê? O que nós temos que fazer? Há situações em que eu não posso fazer nada? Busque o reino de Deus. Separe tempo de leitura, separe tempo de oração. Gente, faz diferença. O que acontece é que a gente vai entrando com necessidades, coisas urgentes, coisas importantes. E aí você vai deixando Deus de lado. A primeira coisa que se corta numa empresa com dificuldade, sabe o que é? Treinamento. Numa empresa que está passando por dificuldade, a primeira coisa que corta é treinamento, mas é a única coisa que tinha que manter. Que é uma coisa que hoje se fala. No que nós temos que investir hoje dentro do temporal? Educação. Porque se você investir em educação, você vai gerar pessoas que são pessoas mais corretas, mais fiéis. Vai precisar de menos presídios. Se você educar uma pessoa na alimentação de uma forma correta, vai ter menos gasto com medicamento, vai ter menos gasto com hospital. Nós não temos que tratar a consequência, nós temos que cuidar da causa. Se a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, as coisas são naturalmente acrescentadas. A gente vai ter uma visão diferente. Fale, André. Não, o senhor falando sobre dificuldade, o detalhe é que é o seguinte, a dificuldade ela sempre vai ter e ela vai sempre aumentando. Igual você fala assim, mas é uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, não vou fazer por causa da dificuldade e tem que correr atrás. E se nós observarmos, ela sempre vai aumentar. Sempre vai. Isso é o foco do adversário para nos tirar do caminho do Senhor. E é o foco do adversário? Para te tirar do caminho? Ou é o foco de Deus para te forjar? Olha que é bem diferente isso, hein? As lutas e dificuldades que você está passando, é o foco do adversário para te destruir? Ou é o foco de Deus para te fazer uma pessoa mais forte? Para nos fazer uma pessoa mais forte. Se você pensa do jeito que você falou aí... Eu estava até ali fora agora, conversando com o Felipe, falando, Felipe, a dificuldade que nós estamos passando agora, no momento, isso é Deus cuidando de nós, para nós não se espalhar, ficar sempre dependendo dele. Se eu for pensar que as lutas que eu estou passando é a ação do diabo, você vê o diabo, porque ele é mais forte que Deus. Ou você acredita que Deus está no controle, ou não acredita, ponto. Pastor Paulo, quando você passa a luta e dificuldade, você pensa assim? Lógico que eu não penso. Eu sou pecador que nem você. Eu tenho dificuldade de enxergar Deus no meio da luta e dificuldade igual a você. É a mesma coisa. Por isso que a gente tem que aprender a pensar como Deus pensa. Diabo, ele não é uma luta horizontal com Deus, ele é criatura, gente. Não tem como. É como, parece que às vezes a gente imagina Deus sentado numa cadeira dando cochilo, sabe? Eu estava lá no Maranhão e aí um vereador lá nos recebeu lá. Aí nós almoçamos uma comida gostosa lá. O povo que gosta de açúcar no doce. Você coloca água, você não sente nem o gosto do suco. Aí ele sentou do meu lado assim e tal. Aí conversamos um pouco. Depois... Parece que a gente pensa que Deus é assim. O diabo fica lá, ó, escondidinho, né? Quando Deus deu um cochilo, ele age. Gente, você acha que é isso mesmo? Tu está no controle de Deus? Eu acho que o que não é páreo é a gente com o diabo, assim. Mas aí Deus entra na história a nosso favor para nos cercar contra o marido. Pergunta, você não é páreo pro diabo? Não, porque o mal que ele... Quem está em você? Não, é Deus. Se ele está em você, você está sozinha? Não, então como é que ele pode ser páreo? Não, eu falo assim, que a gente, se fosse só a gente e o diabo assim, sim, a gente não teria função. Não, aí não. Mas pro salvo, Deus ele está habitando dentro dele. Dentro dele. E aí eu quero começar a abordar, nessa manhã, uma particularidade dessa bondade de Deus, que é o amor de Deus.
O amor de Deus é algo sublime, maravilhoso, cantado. A gente confunde com as músicas seculares. Uma outra forma de Deus demonstrar a sua bondade para os homens é o amor. Atualmente, é muito necessário que expressemos uma ideia correta do amor de Deus. Lembra que eu falei que a gente tem que começar a entender como é que Deus pensa? O que é o amor de Deus? Especialmente nos círculos cristãos, que a frase que mais se lê é: Jesus te ama. Como se esse amor ele fosse algo jogado, que não vale nada, entendeu? Não, ele é precioso. Ele é precioso. Mas que amor é esse? É o amor que permite que você passe uma luta de dificuldade para você crescer. Não é um amor que dá tudo para você. Não é um amor que você, eu quero uma televisão tal, você vai lá, faz a campanha e Deus vai te dar a televisão. Ai, que Deus bom. Essa demonstração de amor de Deus não é essa demonstração. É muito mais que isso. Ele não está pensando no hoje. Ele está falando em eternidade. Precisamos estar alertas. Vocês estão saindo demais para atender. O que está acontecendo, gente? É muito telefonema hoje. Por isso que eu esqueci de falar. Desligue o seu telefone, porque tudo atrapalha, entendeu? A gente está num momento ímpar da comunhão com o Senhor, e a menos que alguém esteja morrendo, ou vocês tenham uma pessoa no hospital morrendo, desligue, pelo amor de Deus, o seu celular, para que você possa ficar tranquilo e ouvir a voz do Senhor. Desligue, põe no vibracal ali, meu pastor, meu parente, ele está lá, entre a vida e a morte, então deixa. Agora, se for para resolver o frango, se for para resolver buscar 1 quilo de arroz, gente, depois vê isso, tá? Eu tenho parado de falar, mas eu tenho que voltar a dizer isso. Precisamos estar alertas quanto à implicação errônea desse precioso atributo de Deus. O que é o amor de Deus? Você tem que entender isso. Senão você fica achando que o amor de Deus é o amor da sofrência das músicas. Ou o amor de Deus é a música que o Thales Roberto canta, em que Deus está chorando porque você não quer adorar Ele. Ou você acha que o amor de Deus é a música do Lulu Santos, como uma onda no mar, e não tem nada a ver com isso. Para alguns crentes, esse é o aspecto mais importante da bondade de Deus, o seu amor. Esse atributo é tão exaltado que na teologia de algumas pessoas, outros atributos não existem. O Deus é amor, então ele não pode ser justiça, ele não pode ser ira, ele não pode ser nada a não ser o amor humano. E as pessoas se enganam. E quando vem a adversidade, e a pessoa olha para você e fala: onde está o seu Deus? Você deve falar: meu Deus, ele está escondido, está dormindo, está fazendo qualquer coisa. Porque esse amor, ele não foi manifesto como eu espero. Entre casados isso acontece demais. As pessoas elas acham que a demonstração de amor é permitir tudo, é deixar tudo. Não é. Não é verdade que o amor seja o mais importante, mas é a maneira mais doce de Deus expressar a sua bondade. Aí tudo bem. A maneira mais doce de Deus expressar a sua bondade é o amor dele. Mas não é o único atributo. Ele não eclipsa, ele não faz ficar escondido os outros atributos. Os outros atributos existem na mesma medida. Uma coisa que nós não conseguimos. Não podemos negligenciar que o fato do seu amor é responsável pela nossa restauração. O amor dele é o que restaura o meu relacionamento com ele. O amor dele é o que permite você se ajoelhar e falar: Deus, me perdoa, porque novamente eu pequei. Conversava com o André ali atrás, ali fora, junto com o Felipe, de um conhecido nosso, que está perdido. Está perdido, está envolvido com álcool, com prostituição. Mas se ele curvar os seus joelhos e falar: Deus, me perdoa, o amor de Deus ele é suficiente para cobrir uma multidão de pecados, e continua vivendo. Se não fosse o seu amor, jamais seríamos restaurados ao seu próprio favor. Estaríamos mortos eternamente nos nossos pecados. Se não fosse a ação de Deus, por mais que as pessoas pregassem e falassem, não ia adiantar absolutamente nada. Nada.
Você pode confessar que você ama a Cristo, que você é isso, que você é aquilo, demandar estudo da palavra de Deus 8 horas por dia, entregar o seu corpo para ser queimado, você pode fazer viagem missionária, pode fazer o que você quiser. Se não tiver o amor de Deus, não vale nada, nada. Características deste amor: primeiro, ele é essencial em Deus, como era a verdade, como é a misericórdia, como é todas as características que nós já estudamos. O amor é essencial em Deus. João descreve como Deus como sendo amor. É uma característica dele tão forte que as pessoas conseguem olhar o amor dele. 1 João 4,8. 1 João, capítulo 4, verso 8. 1 João 4, 8. verso 8. Pode ler? Por favor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Como que nós podemos achar que conhecemos a Cristo, conhecemos a Deus, se não amamos? Pessoas amarguradas não têm Deus no coração, porque Deus, ele é amor. A pessoa, ela passa por um momento de amargura. Entenda, você passa por um momento de depressão, passa por um momento de enfermidade, passa por um momento de dificuldade, mas você não tem uma vida pautada nisso. É a diferença entre cristãos e não cristãos. Nós passamos por momentos, mas não estamos naquele momento eternamente. Perceba que o texto não diz que o amor é Deus, mas que Deus é amor. É uma característica dele, faz parte dele, como se fosse uma parte dele. Se o amor é essencial em Deus, ele não pode existir sem ser amor. Ele não precisa necessariamente manifestar o seu amor aos homens, mas na sua essência ele é amor. Quando a gente vê, por exemplo, uma queda de torres gêmeas, em que mais de 3, 5 mil pessoas morreram, a gente não consegue ver o amor de Deus lá, porque o nosso pensamento é humano. Quando a gente vê um acidente, quando a gente vê uma dificuldade, a gente não consegue ver, porque os nossos olhos são humanos, mas o amor de Deus está lá, porque Ele controla tudo, mesmo que você não entenda, mesmo que você não veja. E aí é a grande dificuldade de uma coisa que a Menízia falou no primeiro período. Você vê uma luta e dificuldade, você conseguir ver Deus ali, como foi Paulo e Silas. Volta a ver aquela cena, espancado com as costas rasgadas, porque o chicote naquela época tinha pedaços de anzol, pedaços de metal, rasgava literalmente as costas das pessoas. E aí eles deitados num tronco lá, amarrado a perna e as mãos, numa posição super incômoda, num lugar super insalubre, com umidade, bicho, não podia coçar as costas, e eles estavam cantando glórias ao Senhor. O que é isso, senão essa confiança de que Deus é amor? Como ver 2 servos dele, que serviram ele com fidelidade, passando aquilo que eles estão fazendo, pensando que ali estava agindo a ação do amor de Deus? Não era o diabo. Eles estavam louvando a Deus, porque eles conseguiam ver, eles lembraram da palavra de Jesus Cristo: quando perseguirem vocês, bem-aventurados. Vê que bem-aventurado não é felicidade? Como é que eles com as costas rasgadas iam estar felizes ali? Mas eles tinham a virtude, sabendo: olha, eu cumpri o papel de Deus, estou cumprindo. Por isso que eles cantaram. Os seres humanos possuem amor porque eles receberam de Deus. Não há amor embutido em nós, como não há bondade em nós. Tudo vem dele, mas ele não recebeu de ninguém. E a manifestação do amor dele também não depende de você. Por isso que ele continua te amando. Passou naquele caso de Jó, que o diabo... Quem disse que é o diabo? Na Bíblia não fala no início lá de Jó? Não é diabo. E aí tem toda uma estrutura teológica para te explicar. Se quiser eu te dou um material para você ler. Não tenho tempo para isso. Primeira pergunta que eu faço para você: você acha que o diabo ele foi expulso ou não foi? E aí ele entrou na presença de Deus como? Se ele foi expulso? Não, mas eu falo assim, da questão de ele ter Tudo bem. sugerido para Deus as
para Jó. Quer dizer que o diabo, ele foi na presença de Deus, ele entrou no terceiro céu depois de ter sido expulso, é isso? Olha como é complicada a coisa. Tá, tem toda uma estrutura de hebraico, o que é, o que não é. O que quer, depois eu te entrego, não tem como explicar isso agora. Tá? Para alguns crentes, esse é o aspecto mais importante da bondade de Deus, o seu amor. Todavia, não podemos negligenciar o fato de que é o seu amor o responsável pela restauração do seu relacionamento com os homens e desses para com Ele. Se não fosse o seu amor, jamais seríamos restaurados, pelo contrário, estaremos mortos em nossos pecados. O amor é essencial em Deus. Os seres humanos receberam o amor de Deus, mas Deus não recebeu o amor de ninguém. O amor que os seres humanos possuem é derivado, mas o de Deus é original, porque é sua essência. Aonde nasceu o amor de Deus? Primeiro, o amor é essencial. E aí nós perguntamos, onde nasceu esse amor? Em nós nasce a partir de uma ação dele, mas em Deus. O amor de Deus, ele nasce em si mesmo. Ele autogera esse amor nele. Ele se alimenta do seu próprio amor. A razão para o amor de Deus nunca está no objeto. Nunca. Nós sempre está. A nossa manifestação de amor depende do que o outro faz por nós. Se a pessoa ela é boa com você, você reage de uma maneira. Se a pessoa ela é ruim com você, você reage de outra maneira. É assim que o homem age, mas não é assim que Deus age. O amor faz parte da natureza de Deus, por isso Ele ama e nunca cessa de amar. 1 João 4,16. Nós conhecemos e cremos no amor de Deus e nos tem Deus. É amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Quem tem amor, quem está em amor, está em Deus. Quem vive em amargura, em ódio, não está em Deus. E nem Deus está nele. Porque é um mandamento do Senhor. Se você ama Ele, você tem que seguir os seus mandamentos. Obedecer os seus mandamentos. E uma obrigação minha e sua é o quê? Amar. E se nós não amamos, não estamos com Deus. Entenda que nós temos períodos. Mas se uma pessoa ela vive sempre nessa condição, mesmo que ela tenha confessado, seja pastor, presbítero, diácono, apóstolo, bispo, sei lá o que quer que seja, vai para o inferno. O texto que o irmão Cláudio leu reitera que o amor está intimamente relacionado com Deus. Para João, permanecer no amor é o mesmo que permanecer em Deus. João não está dizendo que o amor é Deus, mas que Deus é amor. Essa última cláusula não pode ser revertida porque os homens também amam. Eles não podem ser identificados com Deus. Nós amamos, mas isso não quer dizer que nós somos Deus. Quais são os objetos do amor de Deus? Quem Deus ama? É comum pensar que Deus ama somente pecadores, porque pensamos somente no amor salvador de Deus. E o amor de Deus, ele tem muitas vertentes. Então, o amor não é só com os pecadores. As Escrituras nos mostram que não somente os seres humanos são objetos do amor divino. Há também o amor de Deus por si mesmo, e nós já trabalhamos isso em domingos passados. Tem um amor chamado ad intra, é uma expressão em latim, ad intra. É o amor dele dentro da própria Trindade. Deus ama o Pai ama o Filho ama o Espírito ama o Pai. É um amor diferente ali no meio. É um amor sem cobrança. É um amor que permite que Ele, como Filho, venha à terra, se submeta ao Pai, sendo Deus. Eles se amam de uma forma especial. Esse amor ad intra é só dentro da Trindade. E nós temos o amor ad extra, que é fora. É uma outra palavra, uma outra sigla, uma outra expressão em latim. Que é o amor que Deus expressa, diferente da Trindade, por todas as outras coisas de formas diferentes. Ele ama os bichinhos, Ele ama as árvores, Ele ama os seres humanos, cada um na sua medida. Nós já falamos sobre isso, não vou falar de novo. Tem amor diferente. Aí você olha lá na internet, vamos fazer uma ação social, porque o bichinho, ele está com um carrapato. Aí as pessoas se mobilizam e compram casinha, e compram não sei o quê. Amém. Mas e como a pessoa trata o ser humano?
Não, pastor, o ser humano tem que ficar em segundo lugar. Eu prefiro o bicho. Não é assim que Deus ensina. Jesus Cristo não morreu pelos bichos. Apesar da morte dele, trazer uma restauração de toda a criação. Nós temos que dar peso para as coisas do que merecem o peso certo. E as pessoas não conseguem fazer isso. O amor ad extra é o demonstrado em favor das criaturas caídas. Esse amor é chamado de extra porque é demonstrado fora do ser divino. Então ele ama a mim, ele ama o ímpio, ele ama os animais, ele ama a criação dele, porque tudo que ele criou é bom. Características do amor de Deus. Há características e nós vamos estudá-las. Primeiro, o amor de eleição, e é o amor mais complicado de nós entendermos. Porque nós temos poder de escolha nas nossas vidas, no que você veste, no que você come, nas coisas do dia a dia, mas a gente acha que Deus não pode. Ele tem que agir segundo eu quero. Como que Deus está permitindo que a minha mãe esteja com câncer? Como é que Deus está permitindo que essa situação aconteça dessa maneira, desta forma? Não, não pode, Deus. Você tem que fazer como eu quero. Todo mundo tem que ser salvo. Aí eu olho para o bandido e falo, esse bandido tem que ir para o inferno. Mas eu não, eu tenho que ser salvo. Eu tenho que ser salvo e a minha família tem que ser salva. A pessoa, não, aquele lá não merece. A Menísia, não, a Menísia tem que ir para o inferno. O irmão Cláudio tem que ir para o céu. Nós nos colocamos como deuses. E quando Deus ele elege as pessoas, a gente discorda. É interessante que nós olhamos para o povo de Israel e ninguém que é cristão tem dificuldade em falar o povo de Israel é eleito de Deus. E os amonitas? E os amorreus? E os filisteus, e os jebuseus, e todos aqueles outros zeus que estavam, cananeus, e todo aquele monte de povo lá, e os babilônicos, e os assírios, e os romanos, não, isso tem tudo para o inferno. Nós entendemos a eleição do Senhor no conceito de que Israel é o povo de Deus, por quê? Porque nós nos autodenominamos Israel de Deus, nós estamos inclusos, então o resto, estou nem aí. Deus colocou o seu amor em pessoas, e Ele as elegeu para serem redimidas por Cristo Jesus. E por mais que isso seja um conflito na sua vida, Jesus Cristo, Ele não morreu para salvar todas as pessoas. Ah, mas eu não aceito. Não posso fazer nada. Se você crê que o sacrifício de Cristo é perfeito, se você crê que o sangue dele cobre a multidão de pecados, então todo mundo não tem pecado. E aí essa pessoa ela vai ser encontrada no inferno sem pecado? Como fica isso? É um tema complexo. É um tema que é muito difícil. Eu não costumo lidar com esse tema aqui, mas faz pauta, então eu estou falando. Eu acho que a gente tem muito mais coisa mais importante para a gente falar do que falar sobre isso, porque não vai mudar nada na sua vida. Se você é ou se você não é. Se você não é, não é. Se é, é. E você tem que viver a sua vida. Cheio de dentão, hein, filha? Essa verdade não soa agradável aos ouvidos daqueles que pensam que Deus tinha obrigação de amar a todas as pessoas sem exceção e assim salvá-las. Nós pensamos, Deus tem a obrigação de fazer isso, mas Ele não tem. A palavra eleição implica uma escolha amorosa de Deus. Ele se afeiçoa às pessoas por alguma razão, nascida nele e não nelas. Por que Deus salvou fulano e não me salvou Beltrano? Não sei. Não sei. A nossa irmã Edilene, que não está aqui, ela é um caso público, por isso que eu testifico, eu falo. Em certo momento da vida dela, ela decidiu tirar sua própria vida. Ela pegou o revólver, colocou na têmpora e apertou, clique, clique, clique. Deus disse não. Em outro lado, em outro tempo bem próximo, a cunhada dela... E ela perguntou para mim, por que eu e ela não? Não sei te dizer. Não há nenhum ser nessa terra que explique por que você e não o outro. Por quê? Não sei. O que leva você a sair de onde você sai, num tempo como esse, para ficar ouvindo 2 horas de falação? E outros que não fazem isso? Não sei. Isso chama-se manifestação do amor de Deus. Mas por que não foi com Hitler? Não sei.
Por que não é com fulano? Não sei, eu não tenho essa resposta. Uma coisa eu tenho certeza, você não merece. Eu não mereço. Nós não merecemos. Mas em vez de ficar questionando por que não viver, tentar viver de maneira plena esse amor de Deus? Não tentando comprar, não tentando devolver, mas tentando, de alguma maneira, agradar Ele, fazer algo de gratidão. A gente estava lá no evento, e aí tinha alguns livros lá, e aí um rapaz que nos acolheu lá, nos ajudou bastante. Eu peguei aquele livro e dei na mão dele, ele falou, não, eu quero pagar. Eu falei, não, isso aqui é a demonstração do nosso amor pelo que você fez pela gente. Não tem como eu pagar para você. Você nos recepcionar, nos ajudar, nos deu lá as diárias no hotel, um hotel maravilhoso. Não tem como eu pagar isso para você, mas eu quero demonstrar o meu amor por você. Aí ele chorou. É isso que nós temos que fazer. Quando nós somos obedientes a Deus, nós de alguma maneira tentamos demonstrar que nós somos conscientes do que Deus fez por nós. Porque nós poderíamos estar em 1000 outros lugares. Mas Ele traz a você a consciência, uma consciência que procede dEle. Não há nada que um ser humano possa fazer para o outro para atrair nesse grau de altruísmo. Não há. A palavra eleição implica uma escolha amorosa de Deus. Deus então resolve amá-las, elegendo-as para que sejam salvas das consequências dos seus pecados. Amor não é emoção. Amor é decisão. Você decide amar. Se a gente voltar 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás e outros séculos para trás, esse contexto que nós temos de que eu vou namorar com a Rosângela porque eu acho que ela é bonitinha ou porque ela faz o que eu gosto, isso não existe na Bíblia. É lógico que sempre teve excessos de homens oprimindo mulheres, mulheres sendo ruins, mas a regra é, eles se unem num propósito divino, sabem qual o papel de Deus para a vida deles, e a partir do momento em que o homem vive o papel que Deus tem para ele, ele passa a amar a sua esposa. Quando a esposa entende qual que é o plano que ela tem que agir, ela vê que essa submissão não é submissão ao homem, não é ser capacho, não é ser machista, não é nada disso. E aí ela é feliz, virtuosa. Quando pega Provérbios, fala da mulher o quê? Feliz, mulher virtuosa, ela sabia qual era a sua função e o seu papel, e ela cumpria. O que falta na sociedade hoje? Menos emoção. Menos emoção. Os jovens hoje se encontram, eu vou ficar com esse, eu vou ficar com essa, e aí eu vou namorar para eu experimentar, e vai experimentando, e essa sociedade toda destruída, porque as pessoas elas vivem experimentando. Amor é decisão. Deus ele decide amar o irmão Cláudio, independente do que ele faça. Deus fala, eu decidi amar ele. Mas ele mente, ele faz isso, ele faz aquilo outro. Eu continuo amando porque eu decidi amar. Este amor é o amor de Deus, que nós temos uma dificuldade tremenda de entender. Na semana que vem a gente vai retomar esse amor de eleição, é um tema complexo, tá? Não quero que você engula isso, desça rasgando aqui. Mas conforme a gente vai falando, o Espírito Santo ele vai convencendo. E você vai percebendo que você teve uma participação ínfima na sua salvação. Se não fosse Deus te resgatando, te levantando, talvez você fosse igual ao seu irmão, igual à sua irmã, igual a algum amigo, alguma pessoa aqui do seu convívio, que teve as mesmas oportunidades que você, mas que vive uma outra realidade. Esse amor de Deus, ele nos envolve como um cobertor num dia frio. Ele nos cobre, nos envolve, e aí você vai se deixando ser envolvido por Ele. Mas é algo que Ele mesmo derrama sobre o nosso coração, esse alento, essa tranquilidade. Por que eu sou salvo e meu irmão não é? Não sei. Mas diante dessa realidade, eu vou tentar viver o mais próximo possível da vontade dEle, para agradar esse meu Deus, não para conseguir nada, mas porque eu já tenho tudo.
eu tenho Cristo no meu coração. As pessoas costumam falar, olha, eu vou começar a namorar fulano, vou namorar a fulana. Ele tem tudo menos Jesus. Eu falei, então não tem nada. Não tem nada. Porque a manifestação de amor é humana, é terrena. As coisas são situacionais, são terrenas. E elas passam como passa a felicidade. Casais casam e passam um mês, acabou. Acabou o quê? A felicidade. Eu pensei que era outra coisa. Você pensou que era o quê? A pessoa é um pecador, é uma pecadora. O que você espera de uma pessoa? O que você espera de um ladrão? Se você encontra uma pessoa que ela é reiteradamente ladrão, você vai deixar ela guardar dinheiro? Se você sabe que o homem ou a mulher são estupradores, você vai deixar o seu filho menor de idade com ele? O que se espera de um pecador se não pecar? E as pessoas elas se frustram porque elas levantam expectativas diferente do que Deus planta na sua palavra. Eu não posso esperar nada da Rosângela a não ser ela ser uma pecadora. Ela não pode esperar nada de mim a não ser isso. Há momentos de virtude porque Deus ele não deixa a gente ir na tribulação o tempo inteiro porque a gente não consegue viver. Nosso corpo não consegue. Então Ele nos dá momentos de tranquilidade e lucidez. Nesses momentos nós temos que aproveitar e regozijar. E nos momentos de luta e dificuldade, permanece firme. A gente acaba transferindo, né, pastor, assim, para as coisas da terra. Quando você começar a tirar o seu acha, vai ser tão legal. Mas a gente... Monta sem o acha, continua de novo. A gente acaba transferindo Deus é quem nos faz feliz para pessoas, situações da terra. Então a gente joga a responsabilidade para outro ser humano, ou para situações da vida, ou para posse, dinheiro. A nossa felicidade para aquilo nos fazer feliz, sendo que vem de Deus. Só Deus consegue preencher essa necessidade do ser humano. O que é depressão? A insatisfação, eu volto a dizer, tem a biológica, a gente tem que estudar isso, mas o que é essa insatisfação que leva a pessoa a ficar deprimida? Senão a expectativa que o outro não nos atende, a expectativa de que o mundo não nos atende. Não é frescura isso, é uma forma de pecado. É uma dificuldade que os seres humanos têm. Eu não tenho depressão, mas você mente. Entenda que como você reage a uma determinada situação é o que vai definir a sua situação. A pessoa que está depressiva, normalmente ela é uma pessoa que está depressiva com o quê? Ou com pessoas ou com situações. Ele simplesmente colocou-se expectativas e elas não foram cumpridas. Aí a pessoa faz o quê? Se deprime. Porque ela coloca a expectativa dela em quê? Situações e pessoas. Situações elas são variáveis e pessoas elas são pecadoras. Como viver nesse mundo? Só aliançado com Deus. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pela Sua bondade, agradecemos a Ti pelo Teu amor. Sem o Teu amor nós somos consumidos, Pai. Sem o Teu amor, Pai querido, nós somos estamos totalmente perdidos. Enche, Pai querido, o nosso coração mais e mais do Teu amor. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá capacitação, Pai, de colocar em prática esse amor. Que nós possamos, Pai, que nos render ao Teu querer e à Tua vontade para a glória, honra e louvor do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.